Olá, Olá, bom dia, Maravó. tudo bem? Tudo bonzinho, e você, tudo bem? Em paz, aqui estou novamente. Hoje aqui está uma neblina intensa, então eu me sinto como se eu morasse nas nuvens. Ou se você tivesse dispersa diante da realidade e olhasse tudo desfocado, pois se diz Também, que o mundo. sim, também, fica um clima assim, pode ser, as duas interpretações. E o pedido que nos foi feito, a gente falou sobre a esquizofrenia, falamos sobre a bipolaridade e nos veio um pedido para falar sobre a síndrome do pânico. Tudo bem. O que você não conhece causa o quente, pensando em um cérebro animal. Hum, Medo, talvez, apreensão. Quando o medo e a apreensão geram certos contextos em seu corpo, produção de enzimas constante e um pedido intrínseco e natural, instintivo, para se proteger, aquilo tende a ser potencializado na mais vaga ideia do mesmo ocorrer novamente. Aqui chamam isso de pânico. Só de pensar em um acidente diante de um problema em um carro, você tem medo de dirigir. São contextos e potenciais. O seu corpo te potencializa sobre uma ótica dispersa dentro de uma visão, mesmo que sutil, ou uma observação de uma realidade. O transtorno de pânico, ou síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade sobre uma base do próprio medo diante de um cérebro antes de qualquer tipo de racionalidade ou interpretação consciente, conota e expande um contexto ou uma probabilidade, dando a esse contexto uma realidade que talvez não fosse interessante. Diante disso, a possibilidade de uma ocorrência já gera um estado contrativo sobre o medo inconsciente e uma proposta dispersa de si mesmo. Logo, você tem picos de adrenalina, picos de insulina, devido à própria incapacidade de reequilibrar. Aí você entra em choque, compreende? Sim, e as pessoas descrevem essa qualidade de ser uma coisa um tanto quanto involuntária, uma coisa, a pessoa não quer sentir aquilo, mas ela não consegue. É como uma proposta da mente. É necessário que você se compreenda e se sinta para entender o que é seu e o que não é. E o mesmo caso, a mesma proposta ocorre diante de uma pessoa que se coloca ou se dá diante de uma proposta antes de qualquer racionalidade. Aqui vocês chamam de cérebro reptiliano. Porém, a interpretação, conscientização de tal ação de sobrevivência gera um desfoque. E você vê tudo nublado. E o próprio medo se instala. O próprio mal-estar se desenvolve. E os sintomas físicos e cognitivos se instalam e se colocam de uma forma brusca dentro de uma proposta finita de tempo. Compreende? Medo de morrer, medo de não salvar alguém, medo de causar morte, etc, etc.
Compreende? E como se resolve? Não sei. Como se melhora? Não sei se É é a o palavra mesmo certa, princípio melhorar. dos outros pontos. Se conhecer, gerar um ponto de equilíbrio. Quando uma amiga lhe procurou e trouxe a proposta a esse menino, o que ele fez? Pode falar. Hum, Que ele trouxe a proposta? Não, agora você me confundiu. A amiga tinha medo de dirigir. Ah, sim, sim, sim. O que Ah, ele fez? a gente conversou com ela e aí nós fizemos uma meditação juntos. Mas qual foi o foco? Antes de qualquer meditação para reequilíbrio diante da compreensão do fato, ele apenas perguntou a raiz da questão, trouxe consciência e compreensão. Depois, a meditação apenas trouxe reequilíbrio, reharmonizando as condições da psique e interpretação. Eu não estou dizendo que esse é o caminho, mas consciência é sempre o caminho. E assim, primeiro a gente conversou bastante para tentar chegar em onde foi formatada aquele relacionamento entre o dirigir e o medo. Porque a pessoa nem sempre se sentiu assim, isso veio de um evento. De fato, esse mesmo evento interpretado e condicionado sobre experiências no passado, crenças e conotações do próprio externo. Sim, sim, e inclusive, Compreende? sim, e quando a pessoa chegou naquele pontozinho onde ela relacionou uma coisa com a outra na mente dela, é como se tivesse se soltado quase que por si mesmo. Exato. Ele não a melhorou. Você não a melhorou. Ela se melhorou sozinha. Sim, porque foi bonito, porque ela viu que ela mesma criou aquilo, então ela já não queria mais, então ela mesma descriou também, foi bonito. Você gera um ponto de observação sobre alguém que já tem um ponto condicionado. Porém, tais circunstâncias e tais funcionamentos da própria base cerebral e constante psiônica são empregadas a outros tipos de condições de experiência, esquizofrenia, bipolaridade, etc., etc. Porém, a forma de compreensão e conotação de um mapa sistêmico da psique é a mesma. Entende? É a mesma como. Consciência. Gera-se consciência sobre pontos. E os pontos não mais contraem, gerando pontos de influência quase que gravitacional, psionicamente falando. Entende? Sim. E, e tudo isso tem uma certa Os relação. campos contraem, Por que o contrai? menino se dissipa. Pois entender que a sua mente é uma folha bidimensional, líquida, que se adapta a condições sobre influências constantes, é algo um tanto novo. Entender que crenças e pontos de realidade nada mais é do que pontos gravitacionais que pressionam tal folha para baixo, gerando um contexto interpretativo tridimensional e uma falha, como uma fenda no transpassar da energia. É algo um tanto novo, mas a consciência e compreensão estabiliza essa folha líquida
dando um transpassar contínuo e natural. Mas você fez uma pergunta antes, por favor. Eu ia perguntar se isso tudo também está relacionado com a psicopassividade. Também, nós somos naturalmente psicoativos e psicopassivos, porém qualquer tipo de desequilíbrio diante de um ponto de conferência, consciência e até mesmo desestabilidade, temos tendências passivas e de unificação das próprias passividades da história do ser. Uma interfere e influencia a outra, por isso todo caso é um caso, e a consciência e compreender mútuo é a única condição e forma de trazer lucidez e uma base de funcionamento harmônio, mesmo assim totalmente distinto, diferente de todos e de tudo. Tratar como igual, estabelecer um remédio e dar esse remédio é o mais fácil, pois busca nos sintomas e te traz a uma condição de dependência. Entende? Sim, e a psicopassividade continua, então sempre vai ser necessário o remédio. Exato. Não estamos dizendo que isso é algo errado. Também será abordado melhor no futuro, pois não se emprega apenas a desequilíbrios, faz parte da constituição e formatação da própria bolha, dando condições da mídia transpassar e se comunicar no próprio macrocosmo. A psicopassividade não é algo intrínseco da essência humana. É ligada a tudo e todos, cada átomo de existência, dentro das suas matérias elementares que o constituem, tem um processo psicopassivo que se comunica e adentra um padrão, formatando uma certa realidade ou contexto de existência. Compreende? Sim, me veio à mente, é porque na tradição oriental havia, ainda existe, né, essa prática milenar de se tratar esse tipo de distúrbio ou de fenômeno através de mantras, por exemplo. Então, eu estava lendo sobre a experiência de um amigo que, num processo de extrema depressão, ele simplesmente foi dado um mantra a ele e ele ficou repetindo aquele mantra constantemente, por dias e dias, e assim ele se curou. Você gera um ponto de equilíbrio, uma observação, que o mantra restabelece o padrão dentre a liquidez psíquica e a sua folha bidimensionalmente, assim como o universo bidimensional existência se reequilibram. Por isso alguns sábios falam que o macrocosmo fala e ecoa, cocria, e a linguagem que o mesmo fala se chama realidade. Mas enfim, conversas futuras. Ficou alguma dúvida, algum contexto, algo a falar? Então, nesse caso, o mantra foi uma ferramenta de se reverter, de se alternar o ciclo de psicopassividade que ele estava experienciando por um ciclo de psicoatividade? O mantra foi uma ferramenta de intenção pura, de expressão e emanação, que naturalmente reequilibrou o equilíbrio de psicoatividade e psicopassividade. É como yin e yang, é uma interação. Não é porque sou psicopassivo que eu tenho problemas psicológicos. Existe um certo nível, e o que determina o equilíbrio é o ponto de observação, que sustenta a liquidez mental, assim como a árvore da vida sustenta o macrocosmo,
O funcionamento é o mesmo. Eu não disse que a árvore é uma mão. Põe Sim. uma folha. Aliás, como o mesmo menino pensa, coloque um mousse. Sempre gelatinoso. E se você coloca alguma tensão sobre ele, o peso faz com que ele afunde. E isso gera um ponto de tensão. É como se a mente desequilibrada fosse aqueles invólucros que vêm nos ovos, cheio de pontos inferiores e superiores. É como uma análise geográfica. Nós analisamos a mente e tratamos as mesmas com pulsos psiônicos, parecido com o que você fala de som holográfico. A diferença é que de dentro para fora, sobre a intenção pura na essência, na divindade de cada um. O planeta também é assim. Compreende? O que está dentro está fora. Então, quando se diz que o planeta está transicionando, está começando a vibrar mais rápido, isso vai alterar então esses pulsos, esse formato da caixinha de ovo? Vai começar, os altos e baixos vão começar a mudar? Já estão mudando há 250 anos. E por isso os seres estão se tornando diferentes. E os seres que estão vindo também são diferentes. Os campos morfos determinam sobre a influência e as condições. É como se o campo morfo fosse a mente do planeta. Ele tem pontos de profundidade e pontos de altura. Compreende? Não é muito diferente da geografia atual. Só é um tanto mais complexa e um tanto mais desequilibrada, podemos dizer assim. Ainda existem muitas planícies nesse orbe, e a tendência dos campos é acompanhar esse equilíbrio diante da nova proposta do planeta. Compreende? Então, se usarmos o exemplo da mousse, né? É como, é porque a mousse, ela está sustentando, o campo morfo é como se fosse uma faixa frequencial que vai sustentar um certo, vai ter um prato em cima dela e vai ter uma tampinha, vai ter um prato embaixo e uma tampinha em cima. Então, mesmo que ela tenha essa oscilação, O a prato é oscilação a não vai árvore da passar. vida. E a tampinha é uma parte do próprio campo que não transpassa e só emana o que é intencionalmente puro. O que não é volta, tensionando o mesmo campo, gerando as diferenças entre a geografia energética do campo. Compreende? Sim, mas não passa de um certo piso vibracional, não passa do... Não, porque nós mantemos o equilíbrio. E se não Sim. fosse nós, seriam outros, ou até mesmo o próprio planeta. Compreende? Sim, sim. Bonito, muito bonito, interessante. Eu agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida sobre esse tipo de circunstâncias da vida e introdução inconsciente do medo, que aqui chamam de transtorno de pânico, estamos aqui. Sim, sim, convidamos as perguntas, sim, para que seja mais, porque assim a gente entra mais na especificidade. Exato. Eu peço escusas se abordo o tema com amplitude e não dou a real atenção a cada detalhe do mesmo.
mas isso é um pedido para que perguntas específicas sejam feitas, mesmo diante de temas que já são amplamente abordados em outras ferramentas ou sobre outras expressões. Enfim, estamos aqui. Sim, assim é perfeito, porque senão ficamos criando cenários hipotéticos e nada melhor que os cenários da vida de cada um para nos ajudar a ir caminhando juntos. É mais bem aceito pelas pessoas que nos ouvem também. Sim. Eu agradeço a oportunidade. Ficou alguma dúvida? Não, achei bonito e achei muito carinhoso o pratinho e a tampinha em cima da mousse. Obrigado. Até breve. Gratidão.